de graças pelos formandos da Faculdade Unopar de Anhanguera em Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Pedagogia, Sociologia, Recursos Humanos, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Estas intenções e as trazidas em nosso coração serão colocadas sobre o altar. E hoje acolhemos com muito carinho os formandos da Faculdade Unopar, Anhanguera, formandos das turmas de Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Pedagogia, Sociologia, Recursos Humanos, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Os formandos, professores, as famílias que vêm celebrar junto também este momento, que bom que estão aqui celebrando, agradecendo a Deus por aquilo que conquistaram, que passaram, que conseguiram e pedindo a luz do Senhor por aquilo que está pela frente. Tantos desafios que ainda certamente vão enfrentar e com a força de Deus superar. Tudo isso entregamos diante do altar de Deus e supliquemos a sua presença. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo e vem pedir vosso perdão. Cristo tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos vosso povo. Cada semana da quaresma que nós estamos vivendo, né? São 5 semanas até a chegada da Páscoa. Cada semana da quaresma nós refletimos alguns temas específicos que fazem parte da totalidade da nossa caminhada de fé. E esta terceira semana que nós estamos vivenciando tem como um ponto forte, um tema que aparece quase todos os dias na liturgia das missas, justamente a tomada de consciência, quer dizer, um autoconhecimento. Isso aparece na denúncia dos profetas. Profeta Jeremias, profeta Oséias, que hoje escutamos, profeta Isaías, denuncia, em linhas gerais, denuncia o pecado do povo, denuncia a transgressão, denuncia aquilo que está errado, aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. E em contrapartida, como resposta,
anuncia um caminho de retorno, anuncia um caminho de reaproximação. Deus, pela boca dos profetas, aponta aquilo que precisa ser transformado, melhorado, mudado, e mostra como retornar, mostra o que fazer. E além disso, o resultado da conversão. Aqueles que se convertem, aqueles que se dão conta do seu erro e voltam a sua vida para Deus, estes são abençoados, né? Escutamos na primeira leitura de hoje. Para a gente entender um pouquinho melhor, no Antigo Testamento, no tempo dos profetas, toda a estrutura social, a cultura toda do povo de Israel era em torno à presença de Deus, era uma espécie de teocracia. Tudo, a origem, o fundamento da sociedade era Deus. As leis que regiam a sociedade tinham o seu fundamento em Deus, a partir dos 10 mandamentos, né? E aí se desdobravam numa vida social. A lei era muito boa, a lei era, o livro do Deuteronômio inclusive diz, né? A lei do Senhor Deus é perfeita, e realmente a lei era muito boa. Só que não diferente de tantas realidades, inclusive a nossa, a lei é muito boa, mas a forma como a sociedade a põe em prática nem sempre é condizente. E em muitas situações, o povo acaba adulterando aquela lei, criando um caminho paralelo, sem a luz de Deus, apenas porque aparentemente teriam maiores benefícios. A denúncia que o profeta Isaías faz, na primeira leitura de hoje, o povo de Israel começou a fazer alianças com outras nações, e estas alianças implicavam também uma aliança religiosa. E como prova da sua fidelidade a estes outros povos, muitas vezes eles construíam altares, lugares de culto aos deuses chamados pagãos, aqueles ídolos das outras nações. Por isso o profeta Oséias utiliza uma palavra muito forte quando fala do pecado do seu povo. O povo de Israel é como que se tivesse se prostituído, porque traiu o seu Deus, traiu a confiança do seu Deus, buscando deuses estranhos, buscando religiões estranhas. Aquela religião, aquela fé, aquela vivência pura tinha se manchado através de experiências, na linguagem do Antigo Testamento, experiências pagãs. Isso implica uma realidade muito próxima de nós. Todos nós, a sociedade e nós individualmente, precisamos sempre de uma referência, de um propósito. A gente não vive sem uma referência. Quando as nossas referências começam a cair, a sociedade toda começa a entrar em colapso. Tudo começa a ser muito problemático. Nós precisamos de referências, seja uma religião, seja uma instituição, precisamos de alguém que nos oriente, de alguém que nos mostre um caminho, que nos dê diretrizes, que nos dê regras, nos coloque regras, porque senão o ser humano por conta própria não consegue, sozinho não consegue encontrar a felicidade plena. Ele precisa de alguém, precisa de algo que o conduza. Em tantas situações, o povo de Israel perdeu a referência. Aquela referência segura, que era a presença de Deus, ficava de lado em busca de outros interesses. O alerta do profeta: sempre é tempo de retornar, sempre é tempo de voltar, buscar novamente no Senhor esta segurança, alimentar esta confiança. Diante de tantas incertezas, diante de tanto sofrimento que isso causava, porque os profetas, isso a gente sempre relembra, né? Os profetas não são mágicos que preveem o futuro. Os profetas leem os problemas reais da sociedade, identificam aquilo que está sendo um problema na sua história, no seu contexto, no seu tempo, não apenas religiosos, mas aquilo que afeta o todo da sociedade. E naquele tempo um problema religioso era um problema social. E por isso o profeta denuncia com palavras tão duras, porque ao retornar para Deus, ao buscar novamente
a antiga referência, tudo começava a se organizar, e a história comprova isso. Na nossa vida, muitas vezes, quando nós buscamos o problema é quando nós colocamos a nossa vida como grande referencial, como o grande centro de tudo. Aí não vai dar certo, nunca vai dar certo. Para nós que temos fé, o centro de tudo precisa ser Deus. O centro de tudo precisa ser aquilo que Deus nos ensina, nos revela, que é chamado na palavra de lei, mas é muito mais do que uma regra. É uma presença, é a presença divina em nossa vida. Esta é a nossa grande referência. Se nós deixamos isso de lado, nos perdemos pelos caminhos da vida. Entramos em caminhos que não são aqueles que Deus coloca diante de nós. E aí fica muito mais difícil encontrar a felicidade, nos tornarmos plenos como seres humanos. O alerta, e Jesus Cristo depois é questionado, né? Qual é a base da nossa vida? A pergunta que o escriba faz: qual é o mandamento mais importante? Em outras palavras, ele diria, né? Qual é o alicerce da nossa vida? Qual seria a coisa mais importante que tem no mundo, na vida inteira? Qual seria? Ama o Senhor teu Deus com toda a tua vida e ao teu próximo como a ti mesmo. Todo o resto depende disso. Esta é a grande referência, esta é a grande segurança. Todo o resto vem como consequência. Vamos olhar um pouquinho para a nossa vida também. Onde nós estamos buscando esta segurança? Onde estamos colocando esta referência? Onde buscamos o descanso do nosso espírito? Onde estamos procurando a paz espiritual? Só no Senhor vamos encontrar, só no Senhor. Fora dele não existe vida, não existe luz, não existe horizonte. Tudo começa a ficar muito escuro. A nossa fé começa a murchar, a amornar, e a nossa vida começa a ficar mais difícil. No Senhor encontraremos sempre esta segurança. Queridos formandos, sempre quando vem uma turma aqui celebrar este momento de conclusão de uma etapa, a gente tem um discurso já meio pronto, que daí não precisa ir renovando, né? Isso faz parte também. Que bom que vocês vieram, primeiro porque reconhecem que aquilo que conquistaram, o ponto que chegaram neste momento, não chegaram sozinhos. E não foi apenas com a ajuda dos mestres, dos professores, aqueles que colaboraram mais de perto, com o apoio das famílias, foi também com o auxílio divino. E por isso estão aqui celebrando uma missa em ação de graças, porque Deus os acompanhou com certeza, em cada momento, os inspirou, os deu força, iluminou, protegeu, para que este momento pudesse acontecer. Reconhecem isso e por isso estão aqui. Então, o primeiro gesto, o primeiro sentimento, gratidão a Deus. E certamente Deus se alegra muito com esta iniciativa. Outro sentimento é de súplica. Como os profetas, né, a gente reconhece o tempo que passou, reconhece a história até aqui, mas olhamos para o futuro também. E certamente este é o momento oportuno para que cada um também entregue sua vida nas mãos do Senhor, a grande referência, para que Ele continue conduzindo, porque encerram um período, encerram uma etapa, um ciclo, mas um outro inicia. E é nesta nova etapa da vida de vocês que o Senhor quer ser a grande segurança, o grande alicerce. Por isso, parabéns pela iniciativa, parabéns pela formatura, parabéns por estarem aqui buscando no Senhor esta fortaleza, esta segurança, esta luz, e continuem depositando nele sempre esta confiança. A única coisa que Deus nos pede, a única coisa, amar a Ele, amar aos seus ensinamentos com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. E o resto vem por acréscimo, o resto vem por consequência. O trabalho, a família, a convivência, tudo isso vem como decorrência de uma atitude que precisa brotar do nosso coração: servir o Senhor.
deixá-lo ser o nosso grande guia, nosso grande mestre, aquele que ilumina cada escolha e cada decisão nossa. Que o Senhor continue abençoando cada um, a todos, aos professores, às famílias que celebram este momento, que o Senhor possa permanecer no coração de cada um como esta grande luz que conduz a uma vida feliz, uma vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Queridos amigos, professores e familiares, hoje, ao encerrarmos mais uma etapa de nossas vidas, sentimos uma mistura de emoções: gratidão, alegria e um pouco de nostalgia. Foram anos de dedicação, desafios e conquista que nos moldaram não apenas como profissionais, mas também como pessoas. Desde o primeiro dia de aula, passamos por momentos que nos uniram, amizades que nos fortaleceram e aprendizados que nos acompanharão para sempre. Cada projeto, cada prova, cada discussão que nos proporcionou um crescimento imensurável. Agradecemos a todos os professores que estiveram ao nosso lado, guiando-nos com sabedoria e paciência, e aos nossos familiares que nos apoiaram incondicionalmente em todos os nossos momentos. Ao olharmos para o futuro, que possamos levar conosco não apenas o conhecimento adquirido, mas também os valores que aprendemos aqui, a perseverança, o respeito e a solidariedade. Estamos prontos para enfrentar os desafios que virão, armados com as ferramentas que esse curso nos proporcionou. Deus, a nossa formatura também é uma celebração da fé que temos em Ti. A cada etapa, sentimos Sua presença nos guiando. E hoje, com diploma em mãos, reconhecemos que este é apenas o começo de uma nova jornada, que continuaremos a trilhar o caminho que nos levar a realizar os nossos sonhos, sempre pautando nos princípios que aprendemos. Vamos em frente com coragem e determinação. O mundo é a nossa espera e temos muito a contribuir. Obrigada por todos por fazer uma grande parte dessa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor da sua lei. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre sempre um caminho de caridade e de paz. Desça e permaneça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, parabéns por este tempo que se cumpriu e que Deus continue abençoando. E dê em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. No final desta celebração especial, nós queremos manifestar o nosso carinho, desejar as nossas felicitações a todos os jovens formandos, com votos de sucesso e realizações na nova caminhada profissional. Nosso gesto de carinho agora no final também, pelo aniversário do nosso amado pároco, Padre Léo, no dia de